irmãos encontraram? Amém. Evangelho de João, capítulo 20, versículos de 24 a 29 diz: Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: Vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: Se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: Coloca aqui o seu dedo, veja as minhas mãos. Estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: Porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Os irmãos podem repetir o versículo 29? E disse Jesus: Porque me viu e Tomé creu, bem-aventurados os que não viram e creram. Pode sentar, fiquem à vontade. Será, irmãos, que aí do seu lado tem um crente Tomé? Será que tem? Olha assim para ele. Aqui do meu lado não tem, aqui tem um crente. Meus queridos, veja só. Tomé, irmãos, ele é um dos personagens bíblicos mais criticados de toda a história. Amém, irmãos? Eu fiz essa brincadeira aqui com os irmãos porque eu sei que quando a gente vê um irmão assim que não tem muita fé, a gente diz assim: eis aí um irmão Tomé, né, irmão? A gente costuma dizer: olha o Tomé aí. Eu me lembro que quando recebia Jesus como Salvador, uma vez meu irmão me contou uma história. Eu não me lembro qual era a história, mas eu fiquei assim, deixando de conversa. Aí ele disse: sai, Tomé, tu é Tomé. Aí eu fiquei Tomé, e eu não sabia da história, ele me contou, leu para mim na verdade, e eu tomei ciência, né, deste homem que é tão criticado, né, Tomé. Mas veja só, irmãos, Tomé, ele é representante, irmãos, de uma classe de crentes bem peculiar, amém? Que são os crentes que vivem a fé de Tomé, não é? Mas como assim, pastor? Como vivem a fé de Tomé? Irmãos, porque existem hoje muitos crentes que, a despeito de estar vendo os milagres de Jesus, ouvindo a palavra do Senhor, ouvindo muitos testemunhos, ainda assim duvidam. Amém, irmãos? Então, nesta noite, meus queridos, antes que nós venhamos a criticar esse discípulo Tomé, nós vamos ver aonde ele errou e talvez nós possamos discernir aonde nós estamos errando e nós vamos ver se de fato nós estamos vivendo o evangelho de Tomé ou não. Você está entendendo, irmão? Para que hoje nós possamos entender, meus queridos, que o Senhor quer que você e eu creiamos na palavra dele e que nós não vivamos como Tomé, na dúvida. Amém, queridos? Então Tomé, meus queridos, ele cometeu diversos erros, mas aqui nessa noite eu consigo discernir pelo menos 3 grandes erros de Tomé. Amém, irmãos? Que nós vamos colocar lado a lado com a nossa vida, para que nós possamos ver se nós praticamos esses mesmos erros e se nós somos também crentes como Tomé ou vivemos a fé de Tomé. Amém, irmãos? Então veja só, meus queridos, o primeiro e grande erro de Tomé foi porque a palavra de Deus não era suficiente para ele. Amém, irmãos? A palavra de Deus não foi suficiente para Tomé. Sabe por quê, meu irmão? Porque Jesus Cristo passou, né, boa parte do seu ministério profetizando e dizendo que ele iria para Jerusalém, ele sofreria diversas atrocidades, morreria, mas não permaneceria morto, ele ressuscitaria. Você pode dizer glória a Deus, irmãos? Glória a Deus. Ele sabia, ele esteve perto ali de Jesus muitas vezes, ele ouviu os milagres de Jesus, aliás, ele viu os milagres de Jesus, ele ouviu a palavra do Senhor, e ainda por cima, naquele dia, irmãos, os seus amigos, os discípulos, chegaram para ele e disseram assim: Tomé,
eu vi Jesus, nós vimos Jesus, ele ressurgiu, e mesmo assim, meu irmão, Tomé creu, aliás, Tomé descreu, amém? Tomé, de qualquer forma, irmãos, ele continuou duvidoso. Você está entendendo, meu irmão, qual foi o grande erro de Tomé? Ele estava ouvindo, ele conhecia a palavra do Senhor, ele ouviu os testemunhos, mas continuou duvidoso. Sabe por quê, meu irmão? Porque para Tomé, meus queridos, a palavra de Deus não foi suficiente. E eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão, é um perigo muito grande esse que nós estamos vivendo, quando a palavra de Deus não é suficiente para nós. Eu vou explicar para os irmãos o que é que eu estou tentando transmitir para você nessa noite. Meu querido e minha querida, nós vemos muitos milagres na Bíblia, sim ou não, irmãos? Irmãos, a Bíblia é um livro de milagres, ela não é a igreja. A Bíblia é um livro de milagres, meu irmão. Se você abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse, né? Eu estou começando pelo fim, né? No livro de Gênesis até o Apocalipse, você vai ver que a Bíblia é um livro de milagres. É assim, meu irmão. E o maior dos milagres foi que Jesus salvou a nossa vida, ele pagou o preço por nós. Mas a despeito de todos esses milagres, meu irmão, muitas vezes a gente quer prova tangível de que Deus é conosco. Não é assim, meu irmão? A gente quer ver alguma coisa a mais. A palavra de Deus não é suficiente. As promessas que estão nessa palavra, muitas vezes a gente diz, pode ser para o irmão Rafael, mas não é para mim. Não é assim, meu irmão? E a gente quer algo mais. A gente quer ver algo mais. Meus queridos, ontem eu estava conversando com um pastor muito amigo meu, e ele falou uma coisa muito verdadeira. Ele disse, meus queridos, que na sua igreja, alguém disse assim para ele, olha pastor, eu só consigo seguir, estar numa igreja em que eu vejo um pastor rico, olha só, meu irmão. Aí ele estranhou, né? Aí disse assim, como assim? Você só consegue estar na igreja se o pastor for rico? Sim, claro, porque aí eu vejo que Deus deu a ele, então vai dar a mim. Olha só, meu irmão, olha só que coisa, meus queridos. Esquece esse homem que nem Jesus Cristo tinha onde reclinar a cabeça, não é assim, meu irmão? Nós vemos grandes homens de Deus na Bíblia que fizeram diversos milagres, mas não tinha, grande condição financeira. Então, meu irmão, a bênção material não quer dizer que Deus está com o crente, mas muitas vezes, meu irmão, a palavra de Deus não é suficiente para nós queremos algo mais. Não é assim, meus queridos? Isso é pura incredulidade. Olha para o seu irmão e diga assim, incredulidade, meu irmão. Muitas vezes nós temos a mesma atitude, meus queridos, a palavra de Deus não é suficiente para nós. E esse é o grande e maior erro de Tomé, meus queridos, é quando a palavra de Deus não é suficiente para ele. Deixa eu perguntar uma coisa para você, a palavra de Deus é suficiente para você, meu irmão? Ou você precisa ver algo mais? Eu vou crer que Deus é comigo no dia que Ele me der um carro novo. No dia que Ele me der um emprego de 10 mil reais, aí eu creio que Deus é comigo. Meu irmão, o Senhor é contigo, e Ele é contigo de uma forma tão contundente, que Ele diz assim, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, ou seja, você já não tenha mais nada com este mundo, eu estarei contigo, a minha vara e meu cajado me consolam. Diga glória a Deus, meu irmão. A palavra de Deus tem que ser suficiente para mim e para você. Quando a palavra de Deus não é suficiente para nós, meu irmão, nós estamos vivendo o evangelho de Tomé. Diga assim, misericórdia. O segundo erro de Tomé, meu irmão, é que Tomé pensou que o mundo conseguiu tragar Jesus. Diga assim, misericórdia. Olha só, meus queridos, ele, como eu já disse para os irmãos, ele tinha ouvido a palavra de Jesus. Ele ouvia que ele iria sofrer, que Jesus iria sofrer, que os romanos iam fazer diversas coisas com ele, que os fariseus iam conseguir crucificá-lo, mas ele ressuscitaria. Não é assim que Jesus profetizou para ele, meu irmão? Ele ouviu seus amigos dizer, olha, nós há pouco tempo vimos Jesus, mas mesmo assim ele acreditou que os fariseus conseguiram matar Jesus, ou seja, destruir os planos de Jesus. Meu irmão, minha irmã, quantas vezes nós não vivemos o mesmo evangelho? Quando eu estou falando do mesmo evangelho, eu estou falando do evangelho de Tomé. Esse evangelho, meu irmão, que quando a gente se decepciona, a gente diz, então não é esse o evangelho, não é assim que Jesus me ensinou, eu queria ter algo mais. Não é assim, meu irmão? Quando a gente vê algo de errado, muitas vezes, na nossa concepção, nós acreditamos que Jesus não é soberano. Não é desse jeito, meu irmão? Quantos crentes hoje acreditam que Jesus não é soberano? Quantos crentes acreditam, meu irmão, que alguma coisa escapa da soberania de Deus? Eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão, nada escapa da soberania de Deus.
Tudo está sob o controle do Senhor poderoso. Diga glória a Deus. A morte de Jesus, meu irmão, estava dentro dos planos do Senhor. Não foi algo que escapou da soberana vontade de Deus. Eu sei, meu irmão, que as tragédias que acontecem na nossa vida, as coisas que acontecem ao nosso redor, a gente olha e fica pensando, será que Deus está nisso? Será que Deus está no controle disso? Meu irmão, quero dizer uma coisa para você. A Bíblia diz que não cai uma folha de uma árvore que não esteja na vontade do Senhor. Aliás, não uma folha de uma árvore. Não cai uma folha, né? Aliás, uma ave do céu que não esteja dentro da vontade do Senhor. Diga glória a Deus, igreja. Não cai uma ave do céu que não esteja dentro da vontade do Senhor. Não existe nada, meu irmão, que aconteça nesse mundo que não esteja dentro da vontade de Deus. Meus queridos, eu vou dizer uma coisa para você. Até o diabo, meus queridos, ele só faz aquilo que Deus o permite fazer. Você pode dizer glória a Deus? Então, meu irmão, acreditava que aqueles fariseus tinham conseguido matar Jesus. Ele estava descrendo da palavra de Deus, a palavra de Jesus, que dizia que Jesus iria ressuscitar. Então, quero dizer uma coisa para você, meu irmão. Não acredite que Deus, ele pode ser vencido pelo mal. Não acredite que o diabo é mais poderoso do que o Senhor. Porque nós estamos vivendo, meu irmão, um evangelho tão confuso hoje que parece que o diabo tem tanto poder como Jesus. Não é assim, meu irmão? Fala-se tanto do diabo nos púlpitos das igrejas que parece até que eles são uma força igual, mas não é, meu irmão. A força do diabo é muito ínfima perto da força de Jesus, do poder de Jesus, porque soberano é o nosso Deus, e se ele falou, ele vai cumprir. Diga glória a Deus, meu irmão. E o terceiro e grande erro de Tomé é que ele deixou que o seu pesar falasse mais alto do que a sua convicção. Todos ali, meus queridos, todos eles estavam tristes, pesarosos, aflitos, porque tinham visto Jesus ser crucificado e ser enterrado. Não é assim, meu irmão? Mas olha só, quando Marta chegou para os apóstolos, para os discípulos, e disse, né, eu vi Jesus, como é que Pedro fez? Pedro abriu carreira, não foi, meu irmão? Não tinha ninguém que ficasse na frente dele. Ele passou até a frente de João, meu irmão. Ele deu um pitu em João, correu e foi lá no túmulo para ver a verdade, né? Assim, meus queridos. Mas quando Tomé ouviu seus amigos discípulos dizendo assim, nós agora há pouco vimos Jesus, o que foi que ele fez, meu irmão? Ele disse, se eu não ver as fissuras, né, os buracos dos cravos dele, eu não creio. Você está entendendo que muitas vezes eu e você somos assim, meu irmão? Você está entendendo, meus queridos, que muitas vezes, no momento de aflição, tem pessoas que correm para os pés de Jesus? Não é assim, meus queridos? Em momentos de aflição, muitas vezes existem crentes que correm como Pedro para os pés de Jesus, mas tem outros que dizem assim, se Jesus não resolver essa situação, eu vou deixar tudo de lado, eu vou abandonar todas as coisas, eu vou abandonar tudo a igreja do Evangelho, eu vou deixar para lá, eu vou voltar para o mundo, se eu não ver Jesus operar. Não é assim, meu irmão? Eu digo uma coisa para você, meus queridos, aqueles que estão vivendo desse jeito, esperando que Jesus resolva a situação para ele crer em Deus, eu vou dizer uma coisa para você, meu irmão, isso é o Evangelho de Tomé. Diga assim, misericórdia. Não deixe, meu irmão, a incredulidade dominar o teu coração, meus queridos. Não deixe a incredulidade tomar conta da tua vida. Mas saiba de uma coisa, meu irmão, Deus falou e ele vai cumprir. Diga glória a Deus. Mas qual foi, meus queridos, o grande tratamento de Jesus diante dessa situação? Qual foi o grande tratamento? Olha só, meu irmão. Tomé queria provas de que Jesus estava vivo. Não foi assim, meu irmão? Olha só, acompanha comigo o versículo 25. Ele disse assim, se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão no seu lado, eu não crerei. Ele queria, né, meu irmão, uma prova de que Jesus estava vivo. Não foi assim, meu irmão? E quando Jesus, ele apareceu entre os discípulos a segunda vez, a primeira coisa que Jesus fez foi saudar a todos com a paz. Nosso Deus é muito educado, não é assim, meu irmão? Mas a segunda coisa foi, vem cá, Tomé, coloca o teu dedo nos buracos, né, dos pregos. Veja comigo o versículo 27. Coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado. Os irmãos sabem que os cravos foram colocados nos antebraços de Jesus, né? E Jesus foi perfurado com uma lança aqui nas suas costelas. Aí ele disse, olha, você quer uma prova? Então venha cá,
coloque os seus dedos aqui nessas fissuras, né? Coloque o seu dedo aqui na minha ferida. Eu pergunto a você, meu irmão, colocar o dedo na ferida do outro é uma experiência boa ou uma experiência ruim, meu irmão? Uma experiência terrível, né, meu irmão? Eu não queria passar por essa experiência. Só que, repare só, meu irmão, Tomé queria uma prova, queria ou não queria? Jesus deu, mas não foi uma boa experiência. Você está entendendo, meu irmão, o tratamento de Jesus para aqueles que são incrédulos? E meus queridos, uma advertência para mim e para você: cuidado com a incredulidade, porque ela vai levar você a ter experiências amargosas na tua vida. Diga assim: misericórdia. Porque não é bom, meu irmão, colocar dedo na ferida de ninguém. Não é assim, meus queridos? E aquele discípulo, ele teve que colocar, a experiência foi terrível, meu irmão, colocar os dedos naquelas fissuras, naquelas feridas, não foi nada de bom. E olha só, meu irmão, ainda por cima Jesus, ele repreendeu duramente a fé daquele homem, porque no versículo 27 ele dá uma repreensão da seguinte forma: pare de duvidar e creia. Na sua Bíblia está assim, né? Seja crente. Não é assim que está na sua Bíblia, meu irmão? Seja crente. Ou seja, Jesus estava dizendo: olha, parafraseando o que Jesus falou, você passou tanto tempo comigo e ainda não crê, é preciso eu te fazer passar por uma experiência horrível para que você venha a crer. E ele repreende a Timóteo: seja crente. Meu irmão, de que adianta nós passarmos a vida inteira na igreja? De que adianta nós passarmos a vida inteira lendo a Bíblia, mas mesmo assim duvidarmos da palavra do Senhor, duvidarmos de que Deus é capaz, meu irmão? Deus está repreendendo a mim e a você nessa noite, dizendo: seja crente de verdade, não seja um crente duvidoso, mas seja um crente de verdade. Diga glória a Deus, igreja. Glória a Deus. E Jesus ainda repreende a fé vacilante daquele homem, porque quando ele coloca os dedos nos buracos dos cravos, aí ele diz: Senhor Deus e Deus meu. Não é assim, né? Senhor meu e Deus meu. E aí Jesus diz assim no versículo 29: porque você me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Meu irmão, você está compreendendo a repreensão severa de Jesus àquele homem? Ele disse: você está crendo porque você está vendo agora? Que tipo de fé é essa? Não é assim, meu irmão? Que tipo de fé é essa, meus queridos, que nós só, de fato, cremos em Cristo quando tudo está bem na nossa vida? Que tipo de fé é essa, meu irmão, que a gente só crê quando a gente toca em alguma coisa e diz: isso daqui foi Deus que me deu, uma coisa tangível e palpável? Que tipo de fé é essa? Jesus diz assim: mais bem-aventurados ou felizes são aqueles que não viram e creram. Diga glória a Deus, meu irmão, porque a verdadeira fé é o que está em Hebreus capítulo 11, versículo 1, que diz: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e as provas das coisas que não vemos. Meus queridos, a fé é uma certeza, ainda que nós não estejamos vendo, nem estejamos sentindo, cheirando ou tocando, nós cremos que Deus vai nos abençoar. Diga glória a Deus. Isso é fé, meu irmão. A fé é trazer as irrealidades da tua esperança para a realidade do teu dia a dia. Isso é fé, meu irmão. É você olhar e ver todas as circunstâncias contra você, mas você crê que Deus vai te dar a solução de qualquer maneira. Diga glória a Deus, meu irmão. Então Jesus, ele repreendeu a fé de Tomé. Ele disse: que fé é essa, Tomé? Porque você viu, você creu, e nós estamos vendo, meu irmão, muitas pessoas que têm uma fé assim. É preciso de uma rosa ungida, não é assim, meu irmão? Um saquinho com um pouquinho de vinho que diz que é o sangue de Jesus, ou de um amuleto, não é? De uma cruz ou de qualquer outro amuleto, para as pessoas tocarem e terem fé. E alguns pastores, né, e outros líderes religiosos dizem assim: isso aqui é um ponto de contato da fé da pessoa com Deus. Meu irmão, a verdadeira fé é daqueles que não sentem, não tocam e não vê, mas crê que Jesus é com eles. Diga glória a Deus, meu irmão. E Jesus, ele elogia a fé daqueles que têm, não é, esperança no Senhor, porque ele diz: felizes os que não viram e creram. Eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão: se você tem uma fé viva, que crê mesmo que tudo está contra você, que crê mesmo que não tenha horizontes na tua frente, Jesus diz: feliz é você que não está vendo, mas está crendo. Você pode dizer glória a Deus, meu irmão? Então, muitos são aqueles que estão vivendo, né, vivenciando o evangelho de Tomé, o evangelho da descrença, o evangelho de que a gente só crê se está na nossa mão. Se está na mão, a gente crê; se não está, não crê. Não é assim, meu irmão? Muitos são esses
mas felizes são aqueles que têm a fé verdadeira, a fé que é a certeza, a fé de que não está vendo, mas está crendo. Meu irmão, essa é a verdadeira fé, a fé que não vacila. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Sexta-feira eu citei aqui um versículo e vou citá-lo de novo. Está lá em Hebreus capítulo 6, versículo 19. A Bíblia diz, meu irmão, que a esperança da palavra de Deus, ela é a âncora da nossa alma. Você sabe que o objetivo da âncora é fixar o barco em um lugar, né? Aí de que ele vacila um pouquinho, vai para lá ou para cá, pode se encontrar o barco porque ele está preso pela âncora, não é assim, meu irmão? E a Bíblia diz que a âncora da nossa alma é a certeza das promessas de Deus. Diga glória a Deus, meu irmão. Então, se você tem certeza, tem uma fé viva, não como a fé de Tomé que precisa ver para crer, mas uma fé que ainda que você não esteja vendo, você está crendo. Meu irmão, saiba de uma coisa, a tua alma está fixada e não vai vacilar. Diga glória a Deus, meu irmão. E esta é a única âncora que ela não está fixada para baixo, como as âncoras dos barcos aí, né? Ficam fixadas dentro do mar. A Bíblia diz que esta âncora, meu irmão, ela está fixada para cima. Ela entra no Santo dos Santos, está lá na presença de Deus. Diga glória a Deus, meu irmão. Porque as promessas de Deus, elas todas vieram do coração de Deus para você. Então creia, meu irmão. Receba nessa noite essa palavra do Senhor. Seja crente, seja um crente de verdade. Não seja um crente duvidoso. Creia nas promessas de Deus, meu irmão. Creia que Deus vai cumprir tudo cabalmente na sua vida. Porque se Ele falou, Ele promete. Aliás, se Ele prometeu, Ele cumpre. Diga glória a Deus, meu irmão. Então, meus queridos, que nós possamos ter uma fé viva. Ainda que nós não estejamos vendo, mas nós estejamos crendo. Certa feita, diz a história, né, que o grande homem de Deus chegou num lugar e ele comprou um terreno. Nesse terreno não tinha nada perto. Ele construiu uma igreja. Estava ele e um obreiro. E quando ele comprou aquele lugar, aí ele ficou contemplando e ele dizendo assim, que maravilha de Deus, que coisa boa. Aí o obreiro disse, pastor, você está vendo o que é aqui? Porque eu estou vendo aqui nada, um bocado de árvore, vegetação, não tem nada, não tem nem casa perto, como é que você vai abrir uma igreja aqui? Ele disse, meu irmão, você está vendo com os olhos carnais. Eu estou vendo com os olhos da fé. Eu já contemplo uma igreja grande aqui, cheia de pessoas. Você sabe quem foi esse homem de Deus? É um homem chamado Charles Spurgeon. Ele foi um dos maiores pregadores do século XIX. Diga glória a Deus, meu irmão. Era um homem de fé e a sua catedral foi erigida ali. E as pessoas convergiam de muitos lugares para ver aquele homem pregar, porque ele tinha fé. Ele disse, é aqui que Deus me manda fazer uma igreja. E é aqui que eu vou fazer. Diga glória a Deus, meu irmão. Então nós temos que ter os olhos da fé. Nós temos que ter uma fé viva e atuante. Ainda que você não esteja vendo, mas creia. Diga glória a Deus, meu irmão. Então abandone a fé de Tomé. Amém? Que é esta fé que tem que ver, crer e tocar. Não é? Esta fé, meu irmão, é uma fé que o Senhor critica. Mas a fé que é elogiada pelo Senhor é aquela fé que de fato, ainda que você não esteja vendo, mas você está crendo. Amém, queridos? Amém. Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. Então você vai ser bem-aventurado. Bem-aventurado, meu irmão. A Bíblia diz que é mais do que feliz. Amém, queridos? Se você tem uma fé no Senhor Jesus desse jeito. Dê uma linda salva de palmas para o Senhor.